Pessoal, parece que a tensão nas nossas eleições vai atingir o nível máximo nos próximos dias. E eu não falo isso aqui num sentimento alarmista, não faço isso aqui para tentar dramatizar o vídeo, não. Eu falo isso porque o que está acontecendo está passando de todos os limites. A gente viu que foi criada uma comissão de transparência eleitoral depois de 7 de setembro do ano passado, onde o TSE e o STF, obviamente, os ministros ali, na figura dos ministros Fachin, do ministro Barroso e do Alexandre de Moraes, perdão, decidiram que haveria uma participação de outros órgãos da sociedade, né, de outras instituições da sociedade, entre elas, um pouco mais para frente, as Forças Armadas. E as Forças Armadas começaram a se movimentar, olha, a gente vai participar? Ok, a gente precisa disso, disso e disso. E parece que todo pedido que as Forças Armadas fazem tem alguma burocracia, tem algo difícil, tem algo que não é para ser mostrado. E hoje a gente se depara com essa notícia aqui. Forças Armadas têm dados das eleições de 2014 e 2018 negados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, eu assustei de saber que esses dados são sigilosos. Por que diabos esses dados deveriam ser sigilosos? Eu acho que qualquer brasileiro deveria ter acesso a esses dados. Porque tem que ser dados públicos. São dados, afinal de contas, que elegeram nossos representantes, né, no executivo e no legislativo. Os únicos que não são eleitos pelo povo são justamente pessoas como Fachin e seus amigos de capa preta. Mas vamos ler a matéria aqui que tem algo muito interessante. Em resposta a um pedido do Ministério da Defesa, o Tribunal Superior Eleitoral negou o acesso das Forças Armadas a arquivos das eleições de 2014 e 2018. A resposta foi assinada pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, que é o atual presidente do TSE, logo o Moraes assume. No documento, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, solicitou acesso aos arquivos das duas últimas eleições presidenciais. A ideia era esclarecer e conhecer os mecanismos do processo eleitoral, com a finalidade de permitir a execução de atividade de fiscalização do processo eleitoral. Ao negar parte do pedido, no entanto, Fachin apontou que entidades fiscalizadoras não possuem poder de análise de fiscalização de eleições passadas, não lhes cumprindo o papel de controle externo do TSE? Que? Entidades fiscalizadoras não possuem poderes de análise de fiscalização? Vou ler de novo para vocês. Entidades fiscalizadoras não possuem poder de fiscalização? É isso, Fachin? Na cara dura mesmo? Então, afinal de contas, para que as Forças Armadas foram convidadas para essa situação? Já que elas não poderiam fazer o papel como entidades fiscalizadoras, elas não poderiam fazer a análise de fiscalização. E aí ele complementa com algo para dar a impressão de que essa frase aqui está conectada com essa. Tá? Ele fala um absurdo aqui, né? Entidades fiscalizadoras não possuem poder de análise de fiscalização. E aí ele fala que não lhes cumprindo o papel de controle externo do TSE. Mas ninguém está tentando fazer controle externo do TSE. As pessoas querem entender, principalmente as entidades fiscalizadoras, querem entender o que está acontecendo aí. E principalmente nas eleições passadas. E se você quer entender o que vai acontecer numa eleição futura, é imprescindível que você saiba o que aconteceu nas eleições passadas. Principalmente num sistema limitado como o nosso, né, onde vocês não deixaram passar o voto impresso, que seria uma barreira extra de segurança e de proteção, e ajudaria na transparência. Vocês não deixaram, vocês não quiseram, né? Ministros aí foram até o Congresso, como o próprio Barroso disse, né? A gente atuou para barrar o voto impresso. O próprio Barroso disse isso, são palavras do Barroso, não minhas. Então, obviamente, a melhor maneira seria conhecer o que aconteceu nas eleições passadas, e aí vocês deliberadamente negam o pedido do Ministério da Defesa. Ai, ai, ai. Em resposta a outro pedido do Ministério da Defesa, o TSE enviou um link com o portal de dados abertos da Corte Eleitoral. Mas eu acho que os dados abertos deveriam ser justamente das eleições passadas. E não faça esse joguinho de palavras, Fachin. Não lhes cumprindo o papel do controle externo do TSE. Ninguém está tentando fazer o controle externo do TSE, estão tentando entender o que aconteceu nas eleições passadas, né? Porque aqui você mistura, e aí a imprensa obviamente compra essa versão aqui. As Forças Armadas querem controlar o TSE. E é por isso que o TSE fez o correto e negou o acesso às informações das eleições passadas. Não, mas se você entregar o acesso às informações das eleições passadas, isso não vai possibilitar o controle externo do TSE. A menos que tenha ocorrido algo errado ali. E as Forças Armadas se indignem com o que elas viram de errado. Na verdade,
Agora, essa frase que você escolheu utilizar aqui, a gente sabe que é simplesmente para a imprensa utilizar e tentar vender essa imagem suja que a imprensa está vendendo, dizendo que o Bolsonaro está incitando as forças armadas. O próprio Barroso falou isso, né? Depois teve que ficar calado. Ficou um mês calado, foi acho que um mês mais tranquilo aqui no Brasil. Foi esse um mês que o Barroso ficou calado, depois de falar que o Bolsonaro estava incitando as forças armadas. Ou, não o Bolsonaro, ele não falou diretamente, né? Mas falou que as forças armadas estavam sendo incitadas a fazer não sei o quê, como se elas, né, não tivessem capacidade cognitiva, né, e intelectual para tomar suas próprias decisões. Então você utiliza essa frase aqui, esse joguinho de palavras, de uma forma que você acaba ajudando a imprensa a vender essa falsa narrativa de que o Bolsonaro é um perigo para a democracia. Na minha opinião, um perigo para a democracia é a falta de transparência. E quando você nega o acesso a dados das eleições passadas, principalmente com uma justificativa extremamente maluca dessa aqui, né? Fica muito falando que entidades fiscalizadoras não possuem poder de análise de fiscalização. Quando você faz isso, eu fico muito preocupado. Eu fico muito preocupado. Como eu disse, pessoal, a gente ainda vai ver muita coisa acontecer, mas o principal que a gente está vendo aqui é que os envolvidos não estão calados, estão entendendo o que está acontecendo e estão cobrando. Tá? É algo que a gente não veria se o presidente Bolsonaro não tivesse se mobilizado nesse sentido. Obrigado a quem acompanhou, curta, se inscreva, compartilhe, fique com Deus e até o próximo vídeo.